7 razões pelas quais Deus isola os escolhidos. Escolhido, se você tem se sentido sozinho, esquecido, ou como se Deus estivesse em silêncio, esse conteúdo é para você. O isolamento que você enfrenta não é acaso, é propósito. Não é castigo, é chamado. Neste vídeo você vai entender por que os escolhidos de Deus passam por um tempo de separação, antes de viverem aquilo que o céu preparou. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Aceita o chamado de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. Deus te isola para te proteger. Tem vezes que tudo começa a se afastar. Convites que pararam de chegar, mensagens que deixaram de aparecer, pessoas que pareciam tão próximas e de repente somem. A sensação é de abandono, como se você tivesse feito algo errado. Mas e se eu te dissesse que esse afastamento não é punição, e sim cuidado? Quando Deus separa alguém, é porque está livrando de algo que não se enxerga com os olhos. Ele vê além das palavras bonitas e dos rostos sorridentes. Ele conhece o que está por trás das aparências, e quando percebe que há riscos invisíveis à sua volta, ele simplesmente te retira. Sem explicação, sem aviso, sem barulho, só te tira. Isso pode parecer solidão, mas é proteção. O que você está chamando de rejeição, Deus está usando como escudo. Lembra de quando Jesus disse em João 10, versículo 28, "Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão." Isso inclui os momentos em que Ele te protege afastando. Mesmo quando você não entende, Ele está segurando sua mão. Quantas vezes você insistiu em permanecer onde a paz já tinha ido embora? Quantas conexões pareciam promissoras, mas no fundo te esvaziavam? Deus não tira algo da sua vida por acaso. Ele corta laços que poderiam se tornar correntes. Ele silencia vozes que atrapalhariam a direção dele para você. E mesmo que isso te doa agora, vai perceber lá na frente que foi livramento. É como se ele estivesse dizendo: se você soubesse o que eu sei, agradeceria por ter sido tirado. Porque nem todo mundo que sorri para você deseja sua vitória. Nem todo lugar que te atrai foi desenhado para o seu crescimento. Há influências que parecem inofensivas, mas contaminam. Ambientes bonitos por fora, mas carregados de peso espiritual. Quando você sente que está sendo afastado sem motivo claro, respira fundo e confia. Pode ser que Deus esteja te escondendo de algo que você nem imaginava. E sabe de uma coisa? Esse esconderijo pode parecer desconfortável no começo, mas é o lugar mais seguro para quem tem um chamado. Se a sua volta ficou silenciosa, não se desespere. Às vezes o céu cala tudo em volta só para você escutar melhor o que ele quer dizer. 2. O isolamento é a sala de preparação dos escolhidos. Nada acontece sem propósito quando se trata dos planos de Deus. Se você está passando por uma fase em que tudo parece parado, em que sua vida entrou em uma espécie de silêncio, não se apresse em querer sair disso. Esse silêncio pode ser exatamente o espaço que Deus reservou para trabalhar em você, longe dos olhares apressados do mundo. É no escondido que Ele forja os escolhidos. Antes de qualquer manifestação pública, existe um processo privado, e esse processo não é leve. Ele esculpe, limpa, fortalece e alinha. Não é um castigo, é um preparo. Antes de ser apresentado, você precisa ser estruturado. Antes do sabia, precisa ter raízes profundas. Olha para a vida de Davi. Ele foi ungido ainda jovem, diante de seus irmãos, mas em vez de ir direto para o trono, voltou para o pasto, para cuidar de ovelhas. E ali no anonimato enfrentou leões e ursos, aprendeu a proteger, a ser corajoso, a ouvir Deus. O trono viria depois, mas o preparo aconteceu em silêncio. José sonhou alto, viu-se governando, mas antes disso foi traído, vendido, acusado injustamente e preso. E o que parecia uma sequência de injustiças, na verdade, era uma preparação meticulosa. Cada estação moldava sua maturidade, sua visão, seu coração. Quando finalmente chegou o momento de governar, ele estava pronto. Nenhuma parte do caminho foi desperdiçada. Você pode estar vivendo um tempo em que ninguém te nota, ninguém reconhece o que você carrega. Pode parecer que seus dons estão sendo ignorados, que seu potencial está apagado. Mas saiba, Deus não forma guerreiros em palcos. Ele os treina no secreto. É nesse esconderijo que você aprende o que não se aprende em público. Confiança sem confirmação, fé sem plateia,
constância sem aplauso. A preparação de Deus é intensa, porque o propósito também é. E por mais que sua alma deseje pressa, o céu trabalha com precisão, não com velocidade. O que Ele está construindo em você agora será a base que sustentará o que virá depois. E se essa base for sólida, nada poderá te derrubar. Se o céu ainda não te expôs, é porque ainda está te moldando. Espere o tempo certo. A revelação virá. Mas primeiro, Ele precisa ter certeza de que você está pronto para suportar o peso do propósito. 3. No isolamento, Deus desenvolve suas habilidades ocultas. Você pode até não enxergar agora, mas existe um potencial enorme aí dentro, esperando para ser ativado. E é justamente no tempo em que tudo parece parado, quando você se sente fora de cena, que Deus começa a revelar quem você realmente é. O isolamento não é uma pausa no seu destino, é o laboratório onde as habilidades escondidas começam a emergir. Quando Deus permite o afastamento, Ele também cria o ambiente ideal para despertar dons que estavam adormecidos. Sem distrações, sem expectativas externas, sem a necessidade de agradar, só você, o silêncio e a direção dele. É nesse ambiente que talentos esquecidos começam a se manifestar, que ideias antes ignoradas ganham forma, que forças ocultas dentro de você são trazidas à tona. Lembra de Davi antes de ser rei. Ele liderou um grupo de homens que ninguém queria, endividados, rejeitados, frustrados, mas foi com eles que ele aprendeu a comandar. Não foi no palácio, foi na caverna de Adulão. E esse período foi essencial para que ele se tornasse o líder que o povo precisava. O que parecia exílio, ir à sala do Ola. O mesmo aconteceu com José. Na prisão ele interpretou sonhos, desenvolveu discernimento, aprendeu a lidar com pessoas em posições diferentes. Aquilo que parecia injustiça, na verdade era campo de treinamento. Deus usa o lugar da dor como oficina de crescimento. Ele permite pressões para que a resistência nasça, permite rejeições para que a identidade se fortaleça, permite desafios para que o foco seja redirecionado. Muitos enxergam o isolamento como abandono, mas os escolhidos entendem. É ali que os olhos se abrem. É onde você aprende a lidar com a crítica, a caminhar mesmo sem aprovação, a permanecer firme mesmo sem aplausos. É nesse lugar silencioso que você se torna alguém que não depende de circunstâncias para continuar. Deus sabe o que plantou dentro de você. E para que esse potencial floresça, Ele precisa arrancar as distrações, cortar as comparações e te colocar em um ambiente onde só a voz dele importa. Esse tempo de preparo está ativando capacidades que serão essenciais para cumprir o propósito que te aguarda. Pode parecer difícil agora, mas no futuro você vai entender. Tudo isso estava te equipando para algo que você ainda nem consegue imaginar. 4. Deus esconde quem vai revelar com poder. Tem momentos em que você olha ao redor e se pergunta: será que alguém me vê? Parece que o mundo inteiro anda, corre, conquista, e você está parado, esquecido no canto, como se não tivesse valor. Mas saiba, o silêncio que te cerca não é abandono, é estratégia. Quando Deus esconde, é porque está preparando algo grande. Os escolhidos não são colocados no palco antes da hora. Eles são escondidos até que estejam prontos para carregar o peso da missão. Deus não entrega destinos valiosos a mãos despreparadas. Por isso, se você se sente invisível agora, entenda, não é porque te faltam qualidades, é porque a glória que virá sobre a sua vida exige maturidade para sustentar. Olhe para Moisés. Ele foi salvo quando bebê e criado dentro do palácio do inimigo. Depois, sumiu no deserto por 40 anos em silêncio. Só então Deus o chamou, já no fogo da sarça, para libertar um povo inteiro. E quando ele apareceu, ninguém mais podia negar. Havia algo diferente nele. A autoridade que ele carregava vinha do tempo de anonimato, não da exposição. O mesmo padrão se repete. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 80, que o menino João crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que se mostrou a Israel. João Batista não cresceu em meio à fama. Ele foi escondido até o momento exato em que precisava ser revelado. E quando saiu, foi como uma flecha lançada diretamente ao propósito. A revelação dos escolhidos sempre vem após o esconderijo, porque o tempo escondido cura vaidades, alinha intenções e te torna sensível à voz de Deus. É nesse tempo que você aprende a não depender do reconhecimento humano. E quando o céu decide te revelar, não é você que se promove, é o próprio Deus que te levanta diante dos olhos de todos. E o mais poderoso,
Quando Ele revela, ninguém pode apagar. Não importa se antes te ignoraram. Quando Deus decide te mostrar, Ele faz isso com tanta evidência que até os que duvidaram se calam. Não é sobre fama, é sobre propósito. Não é sobre brilho, é sobre autoridade. A espera pode parecer longa, mas confie. O mesmo Deus que te escondeu será o que vai te mostrar no tempo certo. 5. O isolamento aproxima você de Deus. Escolhido, há um lugar onde as vozes humanas se calam e só a voz de Deus permanece. Esse lugar se chama isolamento. Não como castigo, mas como convite, um convite divino para a intimidade. Às vezes, você sente que foi arrancado de tudo e de todos. Amigos se afastam, oportunidades somem, até as distrações parecem perder o sentido. Você olha em volta e vê silêncio. Mas o que você chama de solidão, o céu chama de escola. Deus precisa te tirar do barulho do mundo para que você ouça o sussurro da sua voz. Quando estamos cercados por vozes externas, fica difícil discernir a voz interna do Espírito. Por isso Ele nos conduz ao deserto, ao lugar onde as opiniões cessam e a presença dele se torna evidente. Não é que Deus fale mais no isolamento, é que finalmente aprendemos a escutar. Lembre-se de Elias após enfrentar os profetas de Baal. Ele se escondeu no deserto exausto e com medo. Lá, debaixo de um zimbro, desejou até morrer. Mas foi ali, onde tudo parecia perdido, que Deus veio com cuidado. Alimentou Elias com pão e água e o fortaleceu para continuar. E mais foi também no deserto que Elias ouviu a voz do Senhor, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Reis capítulo 19, versículo 12. Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto, sozinho, em jejum, enfrentando tentações. Mas foi ali que ele se alinhou totalmente com o Pai. O isolamento preparou Jesus para carregar o peso da cruz e cumprir seu propósito com autoridade. O apóstolo Paulo, após seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, não saiu imediatamente pregando. Ele foi levado ao deserto da Arábia, onde passou anos em preparação, recebendo revelações diretamente de Deus. Só depois voltou com poder para impactar gerações. Percebe o padrão? O isolamento não é rejeição, é consagração. É no silêncio que você descobre que não precisa de multidões para ser completo. Só da presença de Deus é ali que você aprende a depender totalmente dele. Sem filtros, sem interferências, sem distrações. E quando você sai desse lugar, não volta mesmo. Volta mais profundo, mais sensível, mais forte. Porque quem atravessa o isolamento com Deus, volta carregando uma unção que o mundo não entende, mas reconhece. Se Deus te separou, é porque deseja te revelar algo que só pode ser ouvido no secreto. 6. Deus te afasta para limpar seu caminho. Escolhido, há momentos em que tudo ao seu redor começa a desaparecer. Relações enfraquecem, portas se fecham, caminhos que pareciam promissores são interrompidos. E você se pergunta, por que estou perdendo tudo? Mas o céu responde, você não está perdendo, eu estou limpando. O isolamento, muitas vezes, vem acompanhado de uma santa separação. Não é apenas afastamento físico, é uma poda espiritual. Deus, em sua sabedoria, começa a retirar da sua vida tudo aquilo que não está alinhado com o seu chamado. Pessoas, hábitos, distrações, ambientes, tudo aquilo que poderia impedir sua próxima estação está sendo removido. Jesus disse em João 15, versículo 2, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, até os que já frutificam, passam pela poda, e a poda dói. É incômoda, confusa, silenciosa, mas ela é necessária. Você não pode entrar em uma nova terra carregando velhas bagagens. Deus sabe o que pesa, o que atrasa, o que contamina. Por isso Ele permite o afastamento, não para te isolar por castigo, mas para te alinhar por amor. Algumas pessoas não suportam o peso da promessa que está sobre você. Elas até caminharam com você até certo ponto, mas não estão preparadas para o que vem depois. Como Abraão, que precisou se separar de Ló. Como Gideão, que começou com milhares, mas Deus mandou reduzir o exército até que sobrassem apenas 300. O propósito de Deus não depende de quantidade, mas de pureza, de obediência, de alinhamento. Deus está te limpando para que você cresça com saúde, está te separando para que você floresça com liberdade.
Está te aparando para que você frutifique como nunca antes, e frutifique no lugar onde antes só conseguia sobreviver. Essa limpeza é parte do processo dos escolhidos, e só quem tem chamado de verdade consegue suportar esse esvaziamento. Porque antes de te levar a grandes multidões, Deus vai garantir que você esteja firme sozinho, purificado, focado, pronto. Confie nesse corte, ele é cirúrgico. E tudo que Deus está removendo hoje é porque não tem espaço no futuro glorioso que Ele está preparando para você. 7. O isolamento anuncia que a elevação está próxima. Escolhido, preste atenção. Antes de toda elevação, vem o silêncio. Antes da honra, vem a solidão. Antes da glória, vem o isolamento. Pode parecer que nada está acontecendo. As promessas parecem distantes, os dias repetitivos, e você começa a se perguntar se ainda há um plano. Mas é nesse cenário, exatamente nesse cenário, que o céu começa a se mover de forma invisível, porém poderosa. O isolamento é o último estágio antes da revelação. É como o casulo antes da borboleta, como a madrugada antes do nascer do sol. José foi tirado da prisão direto para o palácio. Davi saiu do campo direto para o trono. Esther foi escondida até o dia em que foi levantada como rainha. Com você, não será diferente. Em Pedro capítulo 5, versículo 6 está escrito: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O isolamento é essa humilhação sagrada, o tempo em que você depende só da mão de Deus, e a exaltação, a elevação, virá no tempo oportuno, não no seu, mas no dele. Você não está esquecido, está sendo posicionado. O céu está ajustando tudo ao redor. Pessoas, lugares, oportunidades. Deus está preparando a cena para a sua entrada triunfal. E quando Ele disser, é agora, não haverá homem, sistema, inveja ou obstáculo que consiga impedir. Por isso, não murmure no deserto. Não questione no silêncio. Não desista no escuro. O isolamento é só a pausa antes do avanço. É o aviso divino de que algo grande está prestes a acontecer. Deus está te separando, porque está prestes a te levantar. Você não está parado, está sendo posicionado. O silêncio de Deus é o som da preparação. O esconderijo é onde os gigantes da fé são moldados. Se você sentiu esse chamado enquanto ouvia, é porque já está sendo ativado. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.